Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre a história da cidadania, do Jaime Pinsky e Carla Bassanese Pinsky, são os organizadores, né? Então vamos lá, vamos ao que interessa. Quando o presente se apropria do passado. Então, também os ideólogos, os que pensaram o judaísmo, refletiram sobre essa questão e buscaram explicar à sua maneira o paradoxo de o povo eleito por Deus não viver em território próprio e não conseguir sequer ser reconhecido pelos supostamente não eleitos como tendo sido escolhido por Deus. O importante historiador Simon Dubnow, em seus ensaios, cometeu a proeza de transformar a vida judaica na diáspora no grau mais elevado de existência nacional, demonstração histórica de superioridade. Para ele, uma nação pode passar por três estágios: o tribal, o político-territorial e o histórico-cultural. Só os judeus teriam chegado a essa última etapa, despindo-se de características externas como território, Estado, independência política e, apesar de tudo, mantendo vida social própria, autonomia interna, revelando inflexível determinação nacional. Já o escritor e pensador alcunhado Ahad Ham acreditava claramente na especificidade da missão judaica, baseada em profunda espiritualidade. Segundo ele, a sobrevivência do povo judeu teria se devido ao poder espiritual, vitorioso no seu embate contra o poder material. Mais uma vez, a velha forma mágica de aceitar o sofrimento, de resto inevitável, como missão. Para quem ousasse questionar essa visão do mundo, havia uma pergunta que não calava: o grande trunfo da superioridade moral. Afinal, se não o monoteísmo, ao menos o monoteísmo ético, quem criou? A ideia do Deus que não apenas conduz os exércitos, como também exige um determinado comportamento, aquele que pune os homens não pela falta de cumprimento de rituais, mas por atitudes não piedosas para com semelhante, quem desenvolveu isso? Isso pode ter sido o judaísmo, segundo os teóricos, né? E assim, em nome dos grandes profetas, a ética dos judeus ter-se mantido, atravessando quase 30 séculos com a rapidez de um segundo, superando realidades históricas diferentes, modos de produção que nada têm a ver com o tribalismo da época dos juízes, ou o fracassado escravismo do tempo dos monarcas de Judá e Israel. Na verdade, esse salto e essa incorporação do passado como monopólio étnico é uma forma comum de uso da história. Um judeu do século XXI esgrimir com a criação do monoteísmo ético como uma criação sua por sangue e herança cultural exclusiva, ou por recitar meia dúzia de rezas por dia, tem tanto valor quanto um miserável camponês egípcio moderno sentir-se o construtor das grandes pirâmides, um comerciante grego alegar ser herdeiro de Aristóteles, ou Hitler, com seu arianismo pseudocientífico, pretender apresentar-se como ser humano da grandeza de Bach, Beethoven ou Goethe. Meu ponto é que, uma vez criado um valor cultural, seja ele uma música, uma pintura, um pensamento ou um livro, passa a fazer parte do patrimônio cultural da humanidade, não mais de pessoas que, acidentalmente, nasceram no mesmo território geográfico em que o bem foi concebido, ou que simplesmente se apresentem como descendentes genéticos ou culturais dos criadores daquele bem. Vale mais pensar e viver de acordo com os ensinamentos dos profetas, mesmo sem falar em nome deles, não se apresentando como seus herdeiros, por sangue ou discurso, do que alegar a herança e viver em desacordo com as essências de suas pregações, ou com a essência de suas pregações. Isso é particularmente válido para os que confundem fé com ritual, e ambos com as práticas sociais determinadas pelas religiões. Os grandes profetas não estavam preocupados com questões teológicas ou rituais, e sim com o comportamento do povo judeu. Mesmo defensores da importância do ritualismo acabam se curvando a essa evidência, o que é o caso do especialista em história das religiões e biblista russo-israelense Yehezkel Kaufman. O que se nega nos textos dos profetas sociais não é o ato de culto do indivíduo malvado, que seria inaceitável para a divindade tendo em vista o caráter pecaminoso do ofertante. O que os profetas condenam é o culto de todo o povo, suas festividades, sacrifícios, templos, cantos. A doutrina da primazia da moralidade implica uma revolução nos conceitos religiosos. Retira do culto todo o seu valor inerente e absoluto. Uma vez, pois, determinado que o monoteísmo ético é uma criação dos profetas judaica e que ele é uma conquista de toda a humanidade, volta, pois, a questão: como por que o monoteísmo ético desenvolveu-se entre os hebreus, no século VIII a.C., e com os profetas? Isso a gente vai ver numa outra oportunidade, ao falar dos profetas, monoteísmo, do Isaías, do Amós, eles que de alguma maneira
contribuíram para que a história da cidadania fosse se configurando. A cidadania, lembrando que é a noção, é a consciência dos direitos e deveres. Os deveres estavam explícitos nos mandamentos, no decálogo recebido por Moisés, mas os direitos também, os deveres também implicavam direitos de Deus. Se você cumprisse a lei e os profetas, você teria a graça divina ao seu favor, ou seja, um direito de receber a herança de Deus. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seu comentário dizendo o que você tem achado dos vídeos e suas sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. É isso aí, hasta la vista, babies, e até a próxima.